Este vídeo não é recomendação de compra ou venda de ações. Hoje falaremos de Magazine Luiza, essa empresa do setor do varejo com 16.700 empregados e fundada em 1957. Falando um pouco da empresa, né, ela foi fundada em 57 na cidade de Franca, em São Paulo. Teve a sua expansão inicialmente pelo exterior do estado de São Paulo, depois Triângulo Mineiro. Em 91, Luísa Trajano, né, que é a sobrinha da fundadora, assumiu a empresa e a partir daí ela decolou numa expansão para outros estados, chegando até o Nordeste em 2010. Em 2011 fez o seu IPO na Bolsa. Em 19 ela compra a Netshoes, em 2020 a Estante Virtual e ela segue nessa toada de aquisições, né, de outras empresas, agregando aí aos seus serviços. Como a gente sempre fala um pouco sobre a estrutura da empresa, né, apesar de não ter a estrutura detalhada, esse slide ele foi retirado ali do Magalu Day de 2019, em que a empresa expôs que ela tinha até naquele momento 56 diretores. Esse eu não vejo como um lado positivo para a empresa, uma vez que é uma estrutura de diretoria muito pesada, né? Apesar de ela ter apontado como algo positivo no sentido de reter talentos. Falando da sua posição acionária, a gente tem aí 53% com essa empresa de administração e participações, que nada mais é que é uma empresa que possui 4 donos, né? Entre eles a Luísa Trajano e mais alguns membros da família, ou seja, a administração até hoje se preserva como uma administração familiar da empresa. Os destaques do primeiro trimestre chama atenção o crescimento do comércio eletrônico, né? Não era para ser diferente, uma vez que com a pandemia, né, houve fechamento de várias lojas e muita gente, muitas compras migraram do ambiente físico para o ambiente virtual. Inclusive, comparando os resultados de lojas em laranja com o resultado online, o crescimento das vendas online foi exponencial, enquanto que as vendas em lojas permaneceram, de certo modo, estagnadas. Aqui temos uma comparação da margem do EBITDA, ou seja, em percentual da receita líquida, né, quanto se converteu em EBITDA. Comparando 2020 com 2021, ficou exatamente no mesmo patamar de 5,2%. Em 21, a gente teve alguns itens não recorrentes, que deram mais 3,2%, que são referentes a um questionamento sobre recolhimento de ICMS, que está na Justiça, o qual tinha sido feito provisionamento. E houve uma decisão do STF no assunto e foi possível reverter esse provisionamento. Aqui apresentamos também a Luiza Cred, que é a sua emissora de cartões de crédito, né? A base de clientes não tem nenhum crescimento muito grande no período que chame atenção, né? Até pela concorrência que a gente vê nesse tipo de serviço hoje em dia. Nesses outros gráficos, a gente observa que, apesar da base de clientes não ter crescido, o lucro dessa divisão da empresa apresentou um crescimento significativo. Chama atenção também a queda na inadimplência, que também está em linha com o que a gente observou em nossos vídeos sobre outros dois bancos, Banco do Brasil e Itaú. Caso você queira, confira na nossa descrição o link para esses vídeos. Uma informação relevante que a gente tem a respeito do Magazine Luiza é que ela tem apenas 3,5% de market share do varejo. E o seu plano de crescimento é justamente buscar expandir essa participação no mercado. Comparando o faturamento do Magazine Luiza com de outras empresas da área de varejo, né, a gente observa, principalmente ali comparando com Via Varejo, que tem em torno aí de 20% a mais de faturamento que o Magazine Luiza.
É uma estratégia que a Magalu tem adotado e tem sido forte tendência nos últimos anos da empresa, né? É a aquisição de outras empresas consolidadas, buscando abocanhar nichos de mercado. Então, temos aí exemplo da época, a Zattini e a Netshoes, que foram empresas adquiridas recentemente. E notícia agora recente do último mês, a Magalu ela comprou a Kabum por R$ 1 bilhão e mais algumas ações e em paralelo ela fez uma oferta de papéis na bolsa buscando captar aí quase 4 bilhões e 600 milhões de reais, né? Aproveitando esse momento aí dos valores da ação em alta. Agora falando um pouco sobre lucro por ação da Magalu, a gente observa aí um gráfico bem esquisito, na verdade, mas teve um efeito relevante aí dessas operações de grupamento e desdobramento de ações. Então, isso se refletiu aí fortemente aí com esses movimentos aí da empresa. Agora, falando um pouco sobre a relação preço por lucro da empresa, a gente está num patamar atual de mais de 200. É um patamar assim um tanto quanto absurdo se a gente pensar. Ou seja, o mercado de certa forma está precificando um desempenho espetacular da empresa no futuro. Se a empresa vai ser capaz de entregar isso ou não, a, a gente vai descobrir. Analisando o ROI da empresa, que é o retorno sobre patrimônio líquido, a gente está hoje na faixa aí de 8,5%. Observando aí as principais concorrentes do varejo, principalmente Via Varejo, né, que é uma empresa aí de porte similar, né, ela apresenta um retorno praticamente o dobro do Magazine Luiza. Esse não é um ponto positivo da empresa. Falando de dividendos, a gente observa que a empresa no passado recente apresentou aí um crescimento aí dos dividendos, o que é um ponto positivo para a ação da empresa. Mas quando a gente vai para o lado do dividend yield, ou seja, que envolve o preço da ação, o valor passa a ser bem baixo. O valor patrimonial da ação, ele apresenta aquela variação semelhante ao lucro por ação que a gente viu agora há pouco, é, devido àqueles desdobramentos e grupamentos de ação, mas a informação relevante é que, de fato, tem tido crescimento constante aí do patrimônio líquido da empresa ao longo dos anos. Quando a gente passa para a relação preço por valor patrimonial, aí ela está quase no patamar de 20, mostrando aí um preço muito elevado. É só a gente jogar a variável preço nas análises do fator, nas análises da Magalu, que a gente observa aí uma distorção muito grande. Falando um pouco sobre a relação dívida por EBITDA, a gente observa que pelo menos aí nos últimos anos a relação tem ficado num patamar saudável, ou seja, não é uma preocupação para quem vai investir na empresa. Falando agora de alguns destaques gerais da empresa, a gente pode mostrar aqui, né, a questão de automação dos seus centros de distribuição, o trabalho com geolocalização, buscando aí o produto mais próximo ao consumidor, mostrando que a empresa está atenta a essa questão de transformação digital, e também a sua busca aí, por uma conta digital e meios de pagamento, ou seja, entrando também um pouco aí nessas questões aí de pagamentos digitais. Mais alguns destaques que a gente tem na empresa, e nesse lado, nesse ponto não é tão positivo, pelo menos na minha visão, a necessidade da empresa, muitas vezes, se expor politicamente, defendendo pautas, e também a proximidade com a própria dona da empresa, com o meio político,
o que pode causar problemas, né, seja de imagem da empresa ou mesmo até boicotes, sendo que é uma empresa de varejo, né, ela deveria buscar o mercado consumidor mais amplo possível, né? E se expondo de repente dessa forma pode enfrentar problemas, né, para determinados aí nichos de mercado. Falando um pouco do preço da ação, né, a gente está aí com a ação em torno de 20,80, com dividend yield bastante baixo, de 0,3. Em compensação, as estimativas do mercado apontam ainda uma possibilidade de crescimento de 24% nos próximos 12 meses e recomendação da maior parte deles no sentido de compra. Algo que a gente sempre faz aqui é cálculo do valor intrínseco da ação, com o resultado do lucro e valor patrimonial, já considerando todos aqueles desdobramentos que a gente teve, chegamos em 1,48 para o valor da ação. É um valor muito baixo, ou seja, ela está sendo negociada aí em torno de 20. Esse é um problema, vamos dizer assim, para quem busca investir na empresa. Fazendo aquela comparação que a gente sempre faz também sobre os ganhos passados, né, a quem investiu há 1 ano, 5 anos e 10 anos na empresa, ela teve um crescimento exponencial de valor num passado aí recente, aí em torno de 5 anos para cá, ou seja, que constitui aí um ganho absurdamente alto e por isso, né, muitas pessoas costumam dizer até que tem o fã-clube da ação, né, e defendem aí como uma excelente opção. De fato, foi para quem conseguiu investir lá atrás, pegar esse tipo de patamar de preço. E o gráfico da empresa está aqui, né? De 2017 para cá, a gente percebe esse crescimento aí exponencial no valor das ações. Se isso vai se repetir no futuro, é uma incógnita. Bom, por fim, vamos colocar a nosso parecer aí, o que conta para o lado positivo e para o lado negativo aí no investimento das ações de empresa. Do ponto de vista positivo, a gente tem um crescimento expressivo aí em vendas digitais, diversificação de plataformas, né? Então, até chama mais atenção ali o nome da Netshoes, né? Bem conhecida aí no comércio digital. A dívida totalmente sob controle, investimento em inovação, ou seja, a empresa está ligada nesse tipo de investimento aí de transformação digital, e os ganhos históricos de quem investiu lá atrás na ação foram absurdos. Do lado negativo, um ponto que me chama muita atenção, né, um quadro de diretores muito grande, tem empresas aí de porte muito maior do que elas, do que a Magalu, e tem um quadro muito mais enxuto de diretores. O market share de apenas 3,5%, ou seja, não é algo muito relevante. Tá certo que o varejo ele é muito concorrido, né, disputado, mas é uma fatia muito pequena do mercado. Preço elevado da ação, ou seja, toda vez que a gente coloca o valor, né, da ação e compara com o preço no mercado, a gente observa uma distorção aí grande por qualquer métrica. O ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, é um valor intermediário, não é nada espetacular, pelo menos por enquanto. E essa excessiva exposição política da empresa e da dona, que, na minha visão, ela pode causar problemas. Sinceramente, não agrega nada você vincular essa marca a determinadas exposições, e principalmente no meio político. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?